Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta para cobrir a parte 8 do tópico 8 do curso de redes neurais, vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Esta parte 8 aborda uma introdução ao aprendizado por reforço. Estamos dentro do tópico de Deep Learning e o foco aqui vai ser em Deep Reinforcement Learning, ok? Trata-se de um conceito bastante avançado, sendo assim, vamos consumir algumas sessões aqui cobrindo a ideia principal que está por trás e motivando os métodos que estão envolvidos, e depois vamos entrar no formalismo matemático, ok? Mas sem muitas ambições, dada a complexidade e a grande variedade de métodos envolvidos nas soluções que já foram propostas na literatura, ok? Então, inicialmente, como normalmente eu faço, né, colocando aqui as referências que eu tomei por base para compor o conteúdo dessa videoaula, e principalmente esse vídeo aqui, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, assim como esses outros dois vídeos aqui, tá? Existem vários surveys ou reviews na literatura, eu estou citando esse aqui, até por ser um mais recente, mas eu também cito ao final, na última sessão desse material, pelo menos mais dois outros surveys na área de Reinforcement Learning e particularmente Deep Reinforcement Learning. Bom, até agora no curso a gente priorizou ou dedicou uma quantidade bem maior de tópicos e também atividades computacionais, né, vinculadas a aprendizado supervisionado. Agora vamos tentar fazer uma distinção aqui, que eu acredito que vai ficar bastante claro para vocês, né? Clara, tá? O aprendizado supervisionado envolve um aprendizado baseado em exemplos, né? E, por outro lado, o aprendizado por reforço vai ser um aprendizado baseado em experiência. Então, eu espero que vocês percebam a diferença entre os dois e vamos trazer para a nossa própria vida e perceber que também nós temos momentos em que nós aprendemos a partir de exemplos históricos, né? Exemplos dos nossos familiares e das pessoas com quem convivemos. E também aprendemos por experiência, né? Acertando e errando, caindo e levantando aí, tá? Então, que fique isso bem claro, essa distinção de que o aprendizado supervisionado está centrado em exemplos e o aprendizado por reforço em experiência, ok? Também tivemos já a oportunidade de cobrir o aprendizado não supervisionado, que busca basicamente representar a estrutura que está por trás dos dados de entrada, não havendo dado de saída, por exemplo, né? Mas mesmo sendo uma abordagem não supervisionada, ela não deixa de ter algum critério a ser otimizado, né? Então, nos três tipos de aprendizado, eu tenho algum problema de otimização para resolver. No caso supervisionado é bastante claro que eu tenho um erro cometido na saída, dado que eu tenho a saída desejada, e o objetivo é minimizar esse erro, talvez penalizando algum termo de regularização ali. Aqui, por exemplo, em clusterização, que é um exemplo que a gente viu particularmente em mapas de Cohone, né? Por exemplo, quando eu estou fazendo Learning Vector Quantization, eu vou querer minimizar a distância entre os dados e os seus representantes, né? Então, como posicionar os neurônios, como ajustar os pesos sinápticos, de modo a minimizar essa
o somatório dessa distância de cada dado aos seus representantes, né? Em estimação de densidade, por exemplo, eu vou tentar maximizar uma função de verossimilhança entre o modelo de distribuição dos dados e os dados que eu já tenho amostrado, né? Portanto, nos 3 tipos de aprendizado, eu tenho um objetivo a ser otimizado, e inclusive alguns autores acabam colocando tudo num balaio só e chamando tudo de aprendizado supervisionado, tá? E, enfim, mas aqui nós ainda vamos fazer essa distinção, mas deixando claro que sempre há um problema de otimização envolvido, né? O aprendizado por reforço, então, envolve a aquisição de conhecimento a partir da reação aos efeitos da atuação sequencial de um agente no ambiente. Então, essa palavra sequencial é muito importante aqui, né? Eu vou tomar não uma ação, mas uma sequência de ações, e cada ação, ou após uma sequência de tomadas de decisão, né, eu vou receber uma recompensa ou uma punição, tá? E eu quero, o objetivo do meu agente vai ser maximizar a recompensa acumulada ao longo dessa sequência de ações, né? Logo, eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que explorar o ambiente, o mundo, e aprender com os erros e com os acertos, né? E a partir do momento que eu aprendi, então, o meu agente tomador de decisão vai acabar tomando decisões que maximizam a soma acumulada das recompensas, ok? Então, vamos tomar aqui como exemplo, num dos cenários que nós vamos trabalhar, que são modelos baseados em política, né? Então, você tem aqui o estado do ambiente, isso aqui é um jogo do tipo Atari, no caso é o Pong, né? Onde eu tenho aqui 2 raquetes que rebatem a bolinha, uma do lado esquerdo, que é comandada por um sistema especialista, e o meu agente tomador de decisão aqui em verde do lado direito, tá? Os movimentos possíveis são para cima e para baixo, e o objetivo é rebater a bolinha, e quando o outro jogador, né, não consegue alcançar a bolinha, ela passa reto, eu pontuo aqui. Então, o objetivo é minimizar a pontuação do meu adversário e maximizar a minha pontuação, ok? E o meu agente tomador de decisão tem que tomar uma sequência de ações de ir para cima ou ir para baixo ao longo das iterações, né? De modo a conseguir maximizar a diferença dessas pontuações aqui, ok? Veja, então, se eu parto do estado ou de uma sequência de estados do jogo, né, e tomo uma decisão ou aplico uma probabilidade de movimento para cima ou para baixo, tá? Isso representa um mapeamento, e esse mapeamento pode ser aprendido por uma rede neural, e particularmente por uma rede neural profunda, dependendo da aplicação, ok? Então, acho que com esse exemplo aqui de um jogo do tipo Atari, né, fica bem claro a questão da atuação sequencial e objetivo último de maximizar a pontuação acumulada, ok? Então, já vou adiantando aqui um conceito um pouco mais avançado, que é o seguinte, né? Ok, se o objetivo é maximizar a pontuação acumulada, como que eu treino, como que eu ajusto as conexões sinápticas dessa rede neural aqui? Pois não. Você
pode simular, né, vários ambientes computacionais de jogo, né, fazendo com que esse agente tomador de decisão seja exposto a várias situações do jogo ou a vários jogos completos, né? Alguns jogos ele vai ganhar, alguns jogos ele vai perder, né? Os jogos que ele ganhar, eu vou aplicar gradiente ascendente e aumentar a probabilidade daquela sequência de decisão ocorrer no futuro, tá? Se for uma sequência de decisão vitoriosa, eu quero que a chance de tomar aquelas decisões no futuro, dados cenários similares na entrada, né, aumentem. Por outro lado, se o meu agente tomador de decisão tomou uma sequência de decisões que levou a uma derrota no jogo, né, então eu vou aplicar gradiente descendente, de modo que as probabilidades associadas àquelas decisões sequenciadas que foram tomadas sejam reduzidas. Em essência, é isso que é feito. Tá? Uma característica que eu já gostaria de destacar aqui é o seguinte: dada a lei de Moore, que transformou o computador digital numa máquina de propósito geral, e dado que aqui eu aprendo com a experiência, então eu preciso desenvolver ambientes virtuais onde o meu agente pode experimentar o ambiente, ok? E existem situações práticas hoje, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, né? Onde eu posso colocar os meus agentes virtuais a participarem de certas experiências por 200 anos, né? Em poucos dias de simulação, dado que o tempo, né, se eu tiver recurso computacional adequado, o tempo depende muito da velocidade da implementação, né? Então, temos que lembrar isso. Em simulação, dependendo da natureza do problema que eu estou implementando, né, eu posso trabalhar com uma velocidade bastante elevada e fazer com que um agente virtual simulado nesse ambiente, né, tenha uma quantidade bastante expressiva de experiência, como eu comentei aqui, né, equivalente a jogar um jogo e ir aprendendo por tentativa e erro, né, durante 200 anos. Então, o poder dessa técnica é muito acentuado e, particularmente, por termos o computador digital como uma máquina de propósito geral e um dispositivo com enorme poder de simulação computacional. Então, como eu já disse aqui, né, durante vários cenários de jogo ali do Pong, né, o meu agente tomador de decisão, que é essa rede neural aqui, ela toma uma sequência de decisões e vence o jogo, né, então essa sequência de decisões vai ter sua probabilidade incrementalmente aumentada, usando gradiente ascendente, e quando ele perde, essa sequência de decisões vai ser gradativamente, vai ter suas probabilidades gradativamente reduzidas. Já vemos alguns problemas, alguns desafios aqui, né? Que é o seguinte: eu preciso expor o meu agente tomador de decisão a um conjunto bastante rico de experiências para que, de fato, ele seja exposto a todos os cenários desafiadores daquele jogo ou daquela situação de tomada de decisão sequencial, né? De modo que ele possa detectar onde ele precisa melhorar e assim, cada vez garantir uma maior pontuação acumulada ao longo do tempo, tá? E também temos outros desafios aqui, que é o seguinte: o fato dele ter ganho aqui não significa que todas essas decisões foram acertadas. Pode ter uma ou outra aqui no meio do caminho que não era uma decisão adequada, mas vai acabar sendo
recompensada porque o resultado final foi positivo. Mesma coisa aqui, né? Não necessariamente todas essas decisões foram equivocadas pelo fato do agente ter perdido, né? Mas todas elas vão ter sua probabilidade reduzida. Claro que em certos cenários, em certos projetos mais avançados e mais complexos, eu tenho que tomar algumas atitudes que levem a uma diferenciação. Nesse exemplo específico aqui, não houve necessidade e também a gente tem que entender que ações acertadas nem sempre elas vão estar associadas a derrotas, né? Muito provavelmente elas também vão estar associadas a sequências vitoriosas, né? Então, se em algum momento ela tem sua probabilidade reduzida, em outros momentos ela pode ter sua probabilidade aumentada, ok? Mas veja que professor, então eu tenho treinamento supervisionado aqui? Não, o feedback, né, o retorno que é a punição ou a recompensa, nesse exemplo aqui, só ocorre ao fim de uma sequência completa de tomadas de decisão, tá? E aí eu vou fazendo o ajuste de acordo com as decisões tomadas, mas eu terminei o jogo para poder pontuar. Ok, em certos outros cenários eu vou ter uma recompensa a cada ação que eu tomo, né? E, enfim, tudo depende das circunstâncias e das características do jogo ou do tipo de ambiente que requer decisões sequenciais, ok? Então aqui eu já expliquei, né? Se a recompensa for positiva, eu multiplico o trabalho com gradiente ascendente, né? E, portanto, vou aumentar essa probabilidade aqui, que foi a probabilidade escolhida da ação nesse momento. Foi uma ação acertada, porque a recompensa foi positiva. Por outro lado, se a recompensa for negativa, eu vou trabalhar com gradiente descendente e vou reduzir essa probabilidade aqui, ok? Então, hoje, nessa videoaula, nós vamos abordar aprendizado por reforço e falta alguns formalismos adicionais. Vamos a eles, então. Então, os problemas que vão ser abordados aqui envolvem um agente tomador de decisão e ele vai tomar uma sequência de decisões ao longo do tempo, tá? E interagindo com o ambiente, certo? Explorando o ambiente, sendo que esse ambiente às vezes é totalmente conhecido, às vezes é parcialmente conhecido, às vezes é totalmente desconhecido. Então tem várias variantes aí, né, que podem estar envolvidas. E existe um sinal de recompensa associado. Se ela for negativa, é uma punição, ok? E tem um objetivo. Então, esse agente vai atuar sequencialmente no ambiente, visando o quê? Maximizar a recompensa acumulada. Então, ele vai tomar uma sequência de ações visando maximizar a recompensa acumulada. Então, vamos olhar detalhadamente para esse cenário. Eu tenho um agente tomador de decisão e tenho um ambiente onde esse agente vai atuar. O agente toma ciência do estado atual do ambiente e, com base nesse estado, ele define uma ação sobre o ambiente. O ambiente vai reagir a essa atuação do agente, produzindo uma recompensa, tá? E transitando para um novo estado. Tanto a recompensa quanto o novo estado podem ser variáveis aleatórias, ou seja, pode estar associado a uma distribuição de probabilidade, ok? E assim se repete esse processo, forçando o agente tomador de decisão a tomar uma sequência de ações, ok?
e ao final eu quero que a soma acumulada das recompensas recebidas seja maximizada. Portanto, a sequência de ações tem que promover a maximização da soma das recompensas, ok? Como características do cenário de aprendizado, a gente pode dizer que o ambiente pode ser totalmente observável, parcialmente observável, né? O agente pode ser único, eu posso ter múltiplos agentes tomadores de decisão. O ambiente e as ações podem ser determinísticos ou estocásticos. O ambiente pode ser estático ou dinâmico. E o ambiente e as ações ainda podem ser discretos ou contínuos, ok? Portanto, são muitas variantes que temos aqui e cada caso de estudo requer uma modelagem específica. Bom, os principais componentes sob a perspectiva do agente tomador de decisão são a política do agente, ou seja, uma função que comanda o comportamento do agente. Essa palavra função já deve acender uma luzinha aí na cabeça de vocês, né? Então, se eu tenho um mapeamento, que é uma função, né, que parte do estado do ambiente, define a ação a ser comandada pelo agente, então eu posso implementar, sintetizar esse mapeamento a partir de uma rede neural, ok? Tenho que ter as funções de qualidade que vão guiar a minha política, ou seja, eu vou ter que avaliar a qualidade do estado onde eu estou e da ação a ser tomada, né? Normalmente a gente fala do par, estado, ação, tá? Então, se eu souber qual é, dado o estado que eu estou, qual é a ação que maximiza a recompensa futura, né? É ela que eu vou tomar nesse momento, dentre todas as ações admissíveis naquele estado, tá? E também eu posso ter um modelo de mundo, que é uma representação que a gente tem do ambiente, pode estar implícito na política e nas funções de qualidade. Por exemplo, se a função aqui proíbe uma certa ação, dado que eu estou num certo estado, né? Então, a própria função da política está implicitamente modelando o mundo, dizendo, olha, nessa situação do mundo, essa ação é proibida, só as outras que são permitidas, tá? Então, nem sempre eu tenho um modelo de mundo e tem estratégias de aprendizado por reforço que estão baseadas em modelos de mundo, tá? Bom, de qualquer modo, até pus grifado aqui, porque eu gostaria de enfatizar mais uma vez, né, que a melhor estratégia para o agente tomador de uma sequência de decisões é sempre tomar a ação que maximiza a recompensa futura acumulada, que pode ser uma medida aproximada, ou seja, ele vai olhar dentre todas as ações possíveis naquele momento, né, a ação que, ao ser tomada, vai me levar para um estado que dali para frente, se eu continuar seguindo a política, né, eu vou maximizar a minha recompensa acumulada. Então, vamos dar alguns exemplos agora de cenários onde eu tenho bem caracterizados esses 4 componentes aí do problema de aprendizado por reforço, tá? No caso aqui de manter um pêndulo invertido em pé, movendo um carro aí ou movendo ele para a direita ou para a esquerda, né? O objetivo é balançar então o pêndulo de modo que ele permaneça na vertical, né? Sem deixar cair, ok? Quanto mais tempo o pêndulo permanecer na vertical, sem cair, maior é a pontuação que eu recebo. Então, a minha recompensa aqui é não deixar o pêndulo cair. E quando o pêndulo cai, termina
aquele experimento, aquele episódio, né? Também eu tenho o estado, nesse caso são as 4 variáveis de estado que caracterizam completamente o sistema, que é posição e velocidade angular do pêndulo e posição e velocidade translacional do carro, ok? As ações que eu posso tomar é mover o carro ou para a direita ou para a esquerda, portanto, um movimento horizontal. E, como já disse, a recompensa é 1 ponto para cada instante de tempo que o pêndulo permanece na vertical. Aqui um outro exemplo, também com esses 4 componentes. São criaturas que têm várias articulações. Aqui é uma espécie de, sei lá, aracnídeo, né? E aqui é uma figura antropomórfica, né? Onde o objetivo é deslocar esses agentes robóticos comandando as articulações de modo coerente, deslocar esses agentes robóticos para frente, né? Quanto mais eles andarem para frente, maior é a recompensa a ser recebida, né? O estado, então, são os ângulos e posições das juntas. A ação são os torques aplicados nas juntas. Perceba que eu tenho que, todas as juntas existentes, eu tenho que atuar simultaneamente em todas elas de modo coerente, por exemplo, no caso desse agente antropomórfico, de modo que ele dê um passo de cada vez e faça um controle motor de dorso, de braço, de pescoço e de perna, né? De modo a que ele se desloque seguindo o atendimento dos objetivos aqui, ok? E a recompensa é 1 ponto a cada instante de tempo que no caso particularmente do robô antropomórfico aqui, né, que ele permanece em pé e que ele anda para frente, certo? Essa é a ideia. Então, a gente está apresentando cenários aqui, ainda sem comentar como conquistar a maximização desse objetivo, certo? Jogos de Atari, todos os jogos de Atari, a partir de 2013, né, foram resolvidos, ou seja, existem hoje máquinas que aprenderam a partir do aprendizado por reforço, que se tornaram estado da arte em todos os jogos de Atari, tá? Então, esses jogos são basicamente caracterizados por ter uma tela. Veja, os agentes tomadores de decisão nem sabem as regras do jogo. Isso que é o mais impressionante, né? Eles apenas têm acesso à imagem da tela, possivelmente uma sequência de telas consecutivas para dar uma ideia de tendência, né? E o objetivo é completar o jogo com o máximo score possível, ok? Os estados, então, são os pixels brutos mesmo do estado do jogo, a tela, né? E a ação varia dependendo do jogo. Aqui eu tenho 2 ações possíveis, como a gente já viu no Pong, né? Ou eu movo para cima ou para baixo, né? Nesse outro jogo, eu movo ou para a direita ou para a esquerda, também tem uma bolinha que eu preciso rebater e assim por diante. O máximo que eu vou ter são 18 tipos de ações possíveis para cada estado do ambiente. Vai de 2 a 18, tá? E a recompensa vai ser o aumento, a redução do score a cada instante de tempo. Então, se as decisões forem tomadas de modo coerente, o agente vai pontuar mais e a pontuação acumulada ao final do jogo deve ser maximizada. Okay? Esse é um impressionante resultado. Esse é um jogo de tabuleiro com muito mais possibilidades de movimento do que o xadrez, por exemplo, né? Com muito mais, requerendo muito mais intuição do jogador do que o xadrez, e, mais uma vez,
máquinas que aprenderam a partir de aprendizado por reforço se tornaram estado da arte, batendo os principais jogadores mundiais recentemente, a partir de 2016, tá? Então, o objetivo aqui é ganhar o jogo. O estado são as posições das pedras brancas e pretas, tá? E a ação é mover alguma dessas peças para baixo em alguma posição, ok? Então a recompensa é 1 se você ganhou o jogo e 0 se você não venceu, certo? Por ser um jogo com uma quantidade bem maior de opções e de estados do ambiente do que o xadrez, né? O fato de, a partir de treinamento por reforço, você ter conseguido agentes tomadores de decisão que se tornam imbatíveis, né, que pontuam no topo de performance aí nas competições, né, é realmente bastante impressionante. Evidentemente que houve várias decisões e projetos específicas para esse cenário, né, mas nada que a gente não possa acompanhar. Por exemplo, nesse caso são trabalhados os 7 últimos estados do tabuleiro, tanto para as pedras em branco quanto em preto, né? E no caso da ação, eu vou ter uma probabilidade associada a cada posição do tabuleiro e respeitando também os movimentos permitidos, né? Então, aqui está mais ou menos explicado como que foi conseguido. Então, na versão de 2016 havia uma etapa de treinamento supervisionado também, né? Onde a máquina aprendia com as jogadas de jogadores campeões, seguida por aprendizado por reforço. E também por uma técnica de busca em árvore chamada Monte Carlo Tree Search, né? Que a gente vai ver no próximo slide um pouquinho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente nem chegou a comentar sobre muitos aspectos aqui, falando do crítico e de alguns outros conceitos aqui. Enfim, mas o que eu coloco para vocês é que após 2016, essa técnica foi ainda mais aperfeiçoada e hoje já não existe mais a necessidade dessa etapa de treinamento supervisionado, tá? E mais, aquilo que eu acredito que já mencionei há pouco, mas nunca é demais repetir. E se não mencionei, falarei pela primeira vez agora, que é o seguinte: um aspecto bastante impressionante dessas técnicas é que elas aprendem jogando contra si próprias, certo? Então, em jogos que tem 2 jogadores, você pode pôr a técnica jogando contra ela mesma e ela ou vai ganhar ou vai perder e ela pode aprender nas duas situações, né? Sendo o jogador que ganha e sendo ela mesma o jogador que perde, tá? Evidentemente que um procedimento de projeto similar a esse também foi aplicado a outros jogos de tabuleiro, inclusive o xadrez, né? Com resultados impressionantes. Em 4 horas de treinamento, no caso do xadrez, a máquina consegue se tornar estado da arte, ok? É bastante impressionante. E aqui vocês veem uma figura ilustrando esse tal de Monte Carlo Tree Search, que é o seguinte: dentre todas as possibilidades de próxima ação, eu tenho que amostrar algumas, e dado que eu amostrei essas próximas ações, eu tenho mais um conjunto explosivo de possibilidades de próxima ação em cima das que eu já tomei, e assim por diante, né? Eu não consigo tomar todas as ações possíveis, mas eu posso explorar essa árvore
sequências acumuladas de ações, né, para pelo menos ter uma amostragem de situações que permitam avaliar a política ou avaliar o par Estado-ação, ok? Então veja o quão assustador é o cenário do Go, né, num tabuleiro 19 por 19, né? Ele tem 10, no caso, o número de lances legais é 10 elevado a 170, que é um número absurdamente elevado, bem maior que o número de átomos do universo, por exemplo, tá? Então é muito impressionante, fez muito sucesso e é tida como um marco, mais um marco da IA, né? Além daquele ocorrido em 1997, quando o Deep Blue, uma máquina concebida lá pelo pessoal da IBM, venceu o Kasparov, que na época era campeão mundial de xadrez, tá? Chamava-se Deep Blue, mas não tinha nada de Deep Learning, né? É apenas uma coincidência nos nomes, né? Então, os jogos de tabuleiro sempre foram assim bastante marcantes e alvo de pesquisa em inteligência artificial. E as conquistas recentes são bastante impressionantes e muito promissoras. Por falar em conquistas promissoras, talvez a mais promissora de todas seja essa conquista pelo grupo do DeepMind, do Google, né? Que desenvolveu uma solução também baseada em aprendizado por reforço para vencer, se tornar estado da arte no StarCraft 2, né? Que é um jogo que envolve múltiplos agentes e com uma quantidade de decisões assim absurdas, né? Com um ambiente dinâmico e é muito impressionante. Então, veja, há informação imprecisa, incompleta do ambiente, né? Deve-se fazer planejamento de longo prazo para pontuar mais, para ganhar o jogo, né? As decisões têm que ser tomadas em tempo real e há um gigantesco espaço de ações candidatas. Além de, como envolve múltiplos agentes, né, há necessidade de se trabalhar com estratégias e teoria de jogos. Tá? Então, veja, só comparando aqui o espaço de busca do Go, que era 10 elevado a 170, no StarCraft vai para 10 elevado a 1685. Então é algo impressionante. Evidentemente que o treinamento aqui demorou um pouco mais, né? 12 dias treinando a rede, tá? Os módulos constituintes aqui da solução, eu não vou conseguir entrar em todos os seus detalhes, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, né? Então, nesse caso do StarCraft, tem sim ainda treinamento supervisionado e seguido por realmente o aprendizado por reforço, que é o jogo real mesmo, né? E veja, os agentes jogaram por 200 anos, durante 12 dias, né? Isso é possível, como eu já mencionei, em simulação, né? Em máquinas bastante rápidas, né? E aqui tem alguns detalhes de como a rede é treinada. Veja, eles usam uma espécie de transformer, como a gente já viu que é usado em processamento de linguagem natural, e tem umas outras técnicas aqui que a gente ainda não chegou a falar muito, e vamos falar um pouco a seguir, né, do Actor Critic, do Off Policy, por exemplo, ok? Mas eu estou apresentando aqui, nesse capítulo introdutório, mostrando até onde já se chegou, e eu, de fato, posso afirmar que é uma conquista muito impressionante, a ponto, embora reconhecendo que há
soluções dedicadas, não adaptáveis a outros contextos, né? Mas se uma máquina consegue aprender, que seja em 12 dias, né? A jogar um jogo que envolve tantas opções e tantas uma explosão combinatória de possibilidades, múltiplos agentes, ambiente parcialmente conhecido, tá? E aí, mesmo assim, aprende e se torna imbatível, né? Batendo os principais jogadores mundiais, né? As possibilidades de extensão para outras áreas é muito grande e eu diria que não há limites, né, para essas técnicas, inclusive aqui o aprendizado ocorrendo da máquina jogando contra si própria, né? Vamos lá. Aqui está mostrando a evolução do desempenho da máquina. Aqui é uma etapa de treinamento supervisionado, né? Só com o treinamento supervisionado a performance estava aqui, tá? E com o treinamento por reforço, após alguns dias, né? A máquina atingiu essas performances que vocês estão vendo aqui. TLO é um jogador de StarCraft, né? Bastante conhecido, só que ele é especialista num outro tipo de agente, não o Protoss, tá? Mas ele jogou com o Protoss, que é o agente que foi usado aqui no treinamento por reforço, tá? E perdeu 5-0 para a máquina, tá? E aí a máquina jogou depois contra o Maná, que é um outro jogador famoso, esse sim especializado no Protoss, né? E ganhou de 5-0 de novo, né? Então, há vídeos na internet mostrando esses jogos, eles foram passados, inclusive, ao vivo, tá? Na época, foram lives, né? E mostram, de fato, o poder dessas máquinas, ok? Veja, o treinamento, eu falei 12 dias, tudo bem, levou 14 dias empregando 16 TPUs, né? Tensor Processing Units, né? Aqui a gente tem uma comparação entre os jogos de Atari, o Go e o StarCraft, tá? No jogo de Atari, a informação é quase perfeita, né, do ambiente. Não é perfeita porque a gente pega uma memória finita do passado e pode não capturar todas as dinâmicas do jogo, né? Há um único jogador, o espaço de ações possíveis vai de 2 a 18, aqui está 16. Bom, e o número de movimentos para completar um jogo pode chegar na ordem de centenas, né? No caso do Go, o conhecimento do ambiente é perfeito, há múltiplos jogadores, a quantidade de ações possíveis são 361, né? E também o número de movimentos durante o jogo é da ordem de centenas. Já no StarCraft, o ambiente é conhecido imperfeitamente, né? Há múltiplos agentes tomadores de decisão, o número de ações possíveis é absurdamente elevado e a sequência de decisões que precisam ser tomadas para completar um jogo é da ordem de milhares, né? Então é um cenário impressionante e conseguir se transformar em estado da arte, aprendendo por reforço numa circunstância tão desafiadora quanto essa, é de fato uma conquista impressionante da inteligência artificial, né? Vamos então agora abordar que eu chamo aqui de uma preparação para o formalismo matemático, né? Com um pouco mais de conhecimento dos termos envolvidos
e recuperando alguns conceitos fundamentais que a gente já abordou nessa sessão introdutória. Tá? Então, a generalidade do aprendizado por reforço permite a sua aplicação tanto em domínio contínuo quanto em domínio discreto. Aplicações em robótica, em jogos de tabuleiro e em vários tipos de ambientes simulados têm se destacado e, de fato, a possibilidade de simular o agente tomador de decisão parece ser vital para o sucesso dessas técnicas, tá? E hoje nós temos esse poder bastante desenvolvido. O aprendizado por reforço está fortemente conectado à programação dinâmica. A gente vai ver aqui umas equações de Bellman, né? Ao controle ótimo, por envolver um horizonte de tomada de decisão, e a teoria de jogos, sendo uma formulação geral para a tomada de decisão sequencial. Um aspecto surpreendente da técnica, em algumas de suas formulações, é o fato dela não requerer um conhecimento prévio do modelo de mundo e de sua estrutura. Eu já disse que tem soluções de aprendizado por reforço que estão baseadas no modelo de mundo, mas tem outras que não requerem o modelo de mundo, né? De modo que o ambiente pode ser tomado como uma caixa preta, o que abre infinitas possibilidades de aplicação e torna os algoritmos de aprendizado imediatamente transferíveis de uma tarefa para outra, muitas vezes até sem a necessidade de ajuste de hiperparâmetros, ok? Eu não estou com isso afirmando que o aprendizado por reforço sempre vai funcionar, que o aprendizado da política não vai ter problemas, por exemplo, de oscilações ou de convergência para mínimos locais. De fato, é desafiador, como vocês já viram aqui, né? Eu preciso conceber um ambiente virtual, caso ele não exista, no caso do StarCraft e dos jogos de Atari, eu já tenho esse ambiente, né? A própria empresa ajudou o DeepMind forneceu para ele versões amigáveis, de modo que a conversa entre o agente tomador de decisão e o ambiente do jogo pudesse se dar, tá? E então há vários aspectos envolvidos aqui para que a gente possa viabilizar um aprendizado bem sucedido. Mas esses exemplos de sucesso, de fato, são muito convincentes e muito impressionantes, né, pela dificuldade intrínseca envolvida. Bom, quando o objetivo do aprendizado por reforço é aprender uma política, e nem sempre é assim, a gente vai ver, busca-se uma função que mapeia todas as possíveis observações de um agente em ações sobre o ambiente. Então, uma política está definida quando eu sei o que fazer em cada situação do jogo, certo? Então, é uma função, vou ler de novo, é uma função que mapeia todas as possíveis observações de um agente, portanto, todos os possíveis cenários em que o agente pode se encontrar no ambiente em ações sobre o ambiente. Quando eu tenho uma política, eu tenho uma estratégia que a gente chama on-policy. Se eu não tenho uma política explícita, eu vou ter uma estratégia chamada off-policy, né? E como eu vou querer sintetizar essa função que é a minha política, eu vou aplicar técnicas de gradiente, e, portanto, eu vou trabalhar com o que a gente chama de gradiente de política. Trata-se, portanto, de uma técnica de aprendizado de máquina. No entanto, diferente do cenário de aprendizado a partir de dados, que caracteriza problemas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, o agente aprende a partir de sua experiência de interação com o ambiente. Então, o aprendizado aqui é a partir da experimentação, da exploração do ambiente. Esse diferencial é, ao mesmo tempo, um aspecto positivo e negativo da técnica. Se, por um lado, não requer dados de treinamento,
requer sim a exploração continuada e ampla do ambiente e precisa lidar com recompensas esparsas e ou com atraso, né? De fato, a atribuição de recompensas, né, que em inglês a gente chama de credit assignment, né, ela é um grande problema, ou pode se transformar num grande problema do aprendizado por reforço, né? Porque ele pode ser muito esparso e pode também chegar muito tarde, né? Então, a gente já viu variantes bem distintas aí, né? E dependendo dos cenários, eu posso ter muitas dificuldades para que o meu agente aprenda, né? Bom, o uso de aprendizado por reforço e aprendizado profundo se popularizou com o algoritmo Deep Q Learning, introduzido nesse trabalho de 2013, que foi aquele que mostrou que máquinas treinadas com aprendizado por reforço pode se tornar o estado da arte em todos os jogos de Atari. Todos, tá? Mostrando a generalidade da técnica e o seu poder de se adaptar a cenários distintos, certo? Chama-se Deep Q Learning porque essa função de mapeamento vai ser feita por uma rede neural profunda, né? E nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho. Bom, basicamente existem três tipos de aprendizado por reforço. Um deles, ou pelo menos uma distinção aqui eu já fiz, né, que são aqueles baseados em modelo e os não baseados em modelo. Os não baseados em modelos podem ser baseados em função-valor ou baseados em política, tá? Então, nós não vamos conseguir discorrer muito detalhadamente sobre essas três vertentes, tá? Nós vamos falar daqui para frente, em termos de formalismo matemático, mais dos modelos baseados em função-valor e dos baseados em política, tá? Lembrando que conforme eu caminho aqui para a esquerda, eu vou precisando de menos dados, né? E conforme eu vou caminhando para a direita, eu vou precisando de mais amostras, mais experiência do agente no ambiente. Uma outra taxonomia, também dividido entre aprendizado por reforço baseado em modelo e não baseado em modelo, né? Que é aqui função-valor e baseado em política. E a gente poderia detalhar todos esses casos de sucesso aqui, e não é uma lista exaustiva, diga-se, né? Mas nós vamos nos concentrar em Deep Q Learning, Policy Gradient e Actor Critic, ok? Somente nesses conceitos. Para mais detalhes, vocês podem consultar aqui esse site da OpenAI. Então vamos lá, vamos finalmente entrar no formalismo matemático. A gente já viu como que é o cenário de aprendizado profundo, e tem o agente, tomador de decisão, sequencial, o ambiente que retorna com uma recompensa e com o próximo estado, né? E a gente pode interpretar esse processo como um processo de decisão de Markov, né, onde o agente tomador de decisão precisa apenas do estado corrente do ambiente para definir sua próxima ação. Ele não precisa de mais nada do passado, né? Então, vamos lá, vamos formalizar o processo de treinamento por reforço a partir de um processo de decisão de Markov, né? Então, a propriedade de Markov é que o estado corrente caracteriza completamente o estado de mundo. E a gente já viu isso, né, que por trás da definição de um vetor de estados está justamente esse conceito, né? Então, as entidades matemáticas que nós vamos precisar aqui são S, né, que é um conjunto de estados possíveis do ambiente, A é o conjunto de possíveis ações a cada estado, R, que é a distribuição de recompensa dado ou par estado-ação,
P, que é a transição de probabilidade, ou seja, a distribuição de probabilidade sobre o estado, né, dado o par. Então, se eu estou num certo estado e vou tomar uma certa ação, qual é a probabilidade de eu ir para cada um dos estados do ambiente, certo? Então, isso é dado por essa probabilidade de transição P aqui, e eu tenho também um fator de desconto, já que as decisões vão ser sequenciais, né? Então, tem decisões muito lá no futuro, que eu vou aplicar um termo de desconto, e tornando o peso das decisões mais próximas do instante atual maior, né? Bom, então, o processo de decisão de Markov funciona assim. Inicialmente, eu amostro um estado S0, né? E aí eu vou tomar uma ação a zero, vou receber uma recompensa R0, amostrada possivelmente de uma distribuição, e o estado do ambiente vai para S1, também amostrado a partir de uma função de transição, tá? Então, dado o estado S0 e a ação A0, o ambiente vai ter como próximo estado S1. Então, o agente que tomou a ação A0, ao perceber o estado S0, ele vai receber a recompensa R1 e o estado S1. Digo, a recompensa é R0 e o estado S1. Tá? Com esse novo estado S1, ele vai tomar a ação A1, receber a recompensa R1 e o estado vai para S2. E assim por diante, ok? Então, uma política π é uma função do estado do ambiente para as ações possíveis, que especifica que ação tomar em cada estado do ambiente. Já defini isso, então prestem atenção, vou repetir, eu já fui redundante na primeira aparição da definição de política e vou ser aqui de novo, pela segunda vez nesse slide, eu vou repetir a definição. Então, a política, ela, é, ela tem esse nome quando ela define que ação a gente deve tomar a cada estado do ambiente, ok? E o objetivo aqui qual é? É encontrar a política π asterisco, né, que maximiza a soma acumulada das recompensas descontadas, do jeito que eu falei, né? As recompensas mais futuras não pesam tanto quanto as recompensas mais próximas do instante atual, né? Então, aqui, só para ilustrar, se fosse um agente móvel, um robô móvel, né? Para cada ação tomada, há um deslocamento do robô no ambiente, né? E eu posso ter uma sequência de ações, e quanto mais futura é a ação, esse gama aqui, né? É um valor entre 0,9 e 0,99, né? Aqui eu tenho ele elevado ao cubo, né? Então, o peso dessa recompensa R4 é menor do que o peso da recompensa R3, que é menor do que da R2 e que é menor do que da R1. Tá? Então, é um agente que vai tomar uma sequência de decisões e eu quero maximizar o acumulado dessas recompensas descontadas aí, certo? Então, essa é a formulação matemática do problema. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um processo de decisão de Markov, no caso, um mundo em grid, onde eu vou iniciar em qualquer um dos quadradinhos em branco, e o objetivo é chegar em um dos dois quadradinhos em cinza que tem uma estrela, tá? E os movimentos possíveis são para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e o objetivo é de onde eu estiver partindo, né, chegar no menor número de movimentos em um dos dois alvos, ok? Então, esse é o objetivo. Para uma política aleatória, né,
qualquer que seja o estado inicial, eu posso ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Claro que aqui eu não posso ir para baixo, mas a política não sabe disso, ela não tem um modelo de mundo, né? E ao final do aprendizado, se eu estiver trabalhando com uma política explicitamente, né, eu vou querer chegar numa situação como essa. Vocês concordam que eu estando nesse quadrado aqui, o número mínimo de deslocamento me leva para esse estado final aqui, fazendo 2 deslocamentos para cima, tá? Eu estando nesse quadrado aqui, eu tanto posso ir para cá, como posso fazer isso ou isso. Essas 3 situações levam a 2 deslocamentos, portanto tem a mesma recompensa e ela é máxima, né, para eu estando nesse estado. Então fica, e você pode fazer o mesmo raciocínio para todos os outros quadradinhos e dá para perceber que esta é a política ótima, que qualquer que seja o estado inicial, ela sempre atende o objetivo, que é maximizar o acumulado das recompensas, tá? Nesse caso é caminhar de onde quer que você parta com o número mínimo de deslocamentos até os quadradinhos marcados aí em cinza. Tá? Então, se eu parto de uma política como essa aqui, eu quero aprender gradualmente a convergir para essa política ótima aqui, tá? Usando experiência, percorrendo trajetórias de tomada de decisão no ambiente e a partir das punições e recompensas, né, como eu já adiantei, e aumentando ou diminuindo as probabilidades de cada decisão, ok? Então, eu posso chegar nessa política ótima, de fato, o meu objetivo, no caso em que essa política é explícita, é esse, chegar na política ótima, né? E ela é ótima se ela maximiza a soma das recompensas. Então, já que em muitas situações práticas eu posso ter aleatoriedade, né? Tanto na transição de estado, como na recompensa que eu vou receber. Então, como lidar com essa aleatoriedade? A proposta aqui é trabalhar com uma esperança matemática, uma média de várias tentativas, né? Então, é mais ou menos isso que está dito aqui. A política ótima é aquela que, na média, maximiza a esperança do retorno acumulado, ok? Então, eu tenho que ir atrás dessa política, para isso eu vou, no caso de gradiente de política, por exemplo, né, eu vou partir de uma política inicial e gradativamente alterando a política, de modo que a esperança do retorno acumulado devidamente descontado seja maximizada, ok? Bom, mas nem sempre eu posso, ou eu estou trabalhando explicitamente com uma política. Eu tenho uma alternativa política que a gente vai estudar agora, né? Que é trabalhar com a função Q-valor. E um pouquinho mais para frente a gente vai ver que a política e a função Q-valor podem trabalhar juntas, e isso a gente vai chamar de actor critic. Tá? O actor é a política e o critic é a função Q-valor. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então vamos falar um pouquinho desses conceitos de função valor e função Q-valor. Esse Q aqui tem a ver com qualidade mesmo, né? Q de qualidade, ok? Então lembre-se que seguir uma política produz uma trajetória no ambiente, né? Do estado S0, eu vou tomar a ação A0, que vai me dar recompensa R0, que vai me levar ao estado S1. Do estado S1, eu vou tomar a ação A1, que vai me levar a recompensa R1 e assim por diante. Então, é importante vocês
lembrarem que eu sempre vou ter que simular o agente tomando uma sequência de decisões e recebendo, ou ao final, ou a cada instante de tempo, uma recompensa parcial que depois vai ter que ser acumulada, né? E aí eu posso perguntar, né, se eu estou num certo estado S, quão bom é esse estado? Qual é a qualidade desse estado? Então, se eu tiver uma função que meça a qualidade do estado, ela vai me ajudar muito na tomada de decisão, tá? E, então, como que eu meço a qualidade de um estado? A qualidade desse estado vai ser dado, vamos ler aqui que fica melhor. Então, por essa tal de função valor, né? Então, ela vai medir a recompensa acumulada esperada que eu vou receber ao seguir a política que eu tenho estando no estado S. Então, se eu estou no estado S do ambiente e sigo a política π, né, então a função valor vai me dar essa expectativa de retorno acumulado, ok? Então, eu posso querer aproximar essa função valor para poder auxiliar na minha tomada de decisão. E quão bom é um par estado-ação, né? Então, vamos complicar um pouquinho mais esse formalismo, né? E aí a gente tem o que a gente chama de função Q-valor. A função Q-valor em um estado S e dada uma ação A, ela mede a expectativa de retorno acumulado, de recompensa acumulada, né? Quando eu tomo ação A estando no estado S. Então, olhando aqui, se eu estou no estado S do ambiente e tomo ação A, se eu seguir a política P dali em diante, né? Esse é o valor dessa função Q-valor vai me dar a expectativa de retorno acumulado até o fim do jogo, por exemplo. Tá? Então é evidente que se eu conheço a função Q, a política ótima vai ser dada pela ação que maximiza o Q. Ok? Então vamos lá, vamos trabalhar entrando agora, talvez no slide mais denso aqui das notas de aula. Né? Então, primeiro vamos falar do princípio de otimalidade de Bellman. Eu deixei até em inglês aqui para não fugir muito da fonte. Né? Bom, uma política ótima tem a propriedade de que sempre que o estado inicial ou qualquer que seja o estado inicial e a ação, né, a decisão inicial, né, as decisões subsequentes devem constituir uma política ótima com respeito a esse estado e essa decisão. O que eu quero dizer com isso? Né? Que para ser uma política ótima, né? Ela tem que, estando num certo estado, eu tenho que tomar a melhor decisão que eu posso agora, e essa decisão é a melhor possível, ela vai me levar para um certo estado, né? Se a soma do retorno que essa decisão deu e do melhor ganho que eu posso ter estando nesse próximo estado, né, for máxima. Então, isso é o que está por trás da equação de Bellman. Tá? Então, está aqui. Ó. A função valor ótimo, a função valor ótima é aquela que escolhe a política que maximiza o retorno acumulado, tá? Quando eu, estando no estado S, tomo a ação A e sigo a partir daí a política π, ok? Portanto, a política ótima
tem que satisfazer a equação de Bellman, e eu vou chamar de Q asterisco a função valor que me leva à política ótima. Tá? Então veja aqui, se eu estou no estado S e tomo a ação A, eu vou me deslocar para o estado S', tá? No estado S', eu vou tomar uma outra ação, tá? E a equação de Bellman é recursiva, então esse termo aqui vai vir aqui para fora agora, e aqui vai ser S duas linhas e A duas linhas. Mas vamos lá, vamos interpretar a equação de Bellman. Né? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a função Q valor me dá se eu estou no estado S do ambiente e tomo a ação A, ele me dá a esperança do ganho, né? E o que é da recompensa, né? E o que é a recompensa acumulada, né? A esperança da recompensa acumulada. O que é ela? Ela é a recompensa imediata por eu ter tomado a ação A estando no estado S, mais um fator de desconto que considera a melhor decisão que eu vou tomar daí para frente. E se aqui é Q asterisco, então a próxima decisão também tem que ser a melhor possível, e a próxima sim também. Né? Então, o princípio de otimalidade Bellman afirma que se o percurso é ótimo daqui até o fim, então todos os subtrechos dele são ótimos também até o último, inclusive. Né? É mais ou menos isso que está dito aqui, e, portanto, a política ótima corresponde a tomar a melhor ação em qualquer estado, ou seja, eu quero maximizar o Q asterisco, eu vou tomar ação, dentre todas as ações possíveis, eu vou tomar a ação que maximiza o Q asterisco. Então, veja, se eu tenho a função Q valor, eu não preciso ter uma política explicitamente. A política ótima só depende da função Q valor. Não sei se vocês entenderam isso. Eu vou tentar deixar claro aqui com esse slide que está um pouquinho adiante. Tá? Então, veja, dado um conjunto de estados do ambiente, dadas as ações possíveis que eu posso tomar em cada estado, se eu conhecer a função Q valor para todos os pares, né? Vocês concordam que se eu estou no estado S1, eu devo tomar ação A2? Ok? Porque esse valor aqui já considero o que vai acontecer acumuladamente em todo o futuro do experimento, certo? Por outro lado, se eu estou no estado S2, e conheço a função Q valor, eu tenho uma boa aproximação dela, e está aqui a aproximação, ela está me dizendo que eu devo tomar a ação A1, ok? E assim por diante. Então, conhecendo a função Q valor, eu posso definir a política ótima. E se eu não conheço a função Q valor, eu posso aprendê-la, eu posso aprender a valorar esses campos aqui dessa tabela, certo? Então, voltando aqui, para resolver para a política ótima, né, eu tenho que usar a equação de Bellman e ir atualizando a função Q valor de modo a aproximar o lado direito da equação ao lado esquerdo, tá? Eu tenho que encontrar um vetor gradiente, por exemplo, né, que me leva essa esperança aqui a se igualar a esse valor aqui do lado esquerdo, ok? Qual o problema com essa técnica aqui? Ela não é escalável, porque dependendo da quantidade de estados que eu tenho e da quantidade de ações por estado, né, aquela tabela que eu acabei de mostrar ali na frente, ela explode em campos, eu não consigo preenchê-la completamente, né? E, portanto, é uma técnica
que resolve o problema para cenários que não... cenários escaláveis, cenários com baixo número de estados e baixo número de ações por estado, tá? Como em alguns jogos de Atari, por exemplo. Mas na maioria dos problemas hoje mais impressionantes, né, como por exemplo StarCraft, o Go, eu não conseguiria aplicar essa técnica e, portanto, a solução está no uso de uma função aproximada que estima a função valor. Em lugar de encontrar cada elemento daquela tabela que eu mostrei, né, eu vou sintetizar um mapeamento ali, tá? Que vai aproximar e interpolar nos valores onde eu não conseguia mostrar, certo? Usando uma rede neural, por exemplo. Então, aqui nesse exemplo fica bem claro se eu tenho 11 decisões possíveis, 11 ações, 11 direções angulares que esse robô pode tomar para se deslocar até chegar no alvo, né? No target ali, no goal, né? Vocês hão de convir que 11 vezes 11 vezes 11 vai dar uma explosão combinatória de possibilidades aí para eu calcular o valor, conhecer o valor de Q de XU para todos esses cenários possíveis, né? Então, não é, infelizmente, né, não é uma função, um mapeamento escalável, mas eu posso tentar aproximá-lo por um mapeamento. E aí eu vou substituir, então, o preenchimento daqueles campos daquela tabela, né, por um mapeamento que tem um certo parâmetro, que são os pesos da rede neural, né? Se eu usar uma rede neural profunda, eu vou ter que definir os pesos de todas as camadas, né, de tal modo a resolver esse problema aqui, certo? E eu resolvo esse problema daquela forma que eu falei. Eu tenho que forçar essa função Q, que agora vai ser Q de θ, né, de modo que o lado direito da equação de Bellman se aproxime do lado esquerdo, como vocês estão vendo aqui. YI é o lado direito e esse daqui é o lado esquerdo, tá? Então, eu gero a diferença ao quadrado, posso aplicar o gradiente e minimizar essa diferença atuando no vetor de parâmetros, né? E espero ter formas de explorar, né, de simular o agente atuando no ambiente, de modo a guiar essa técnica de gradiente, baseada em gradiente aí, tá? Então, com o passar do tempo, conforme eu vou mexendo nesse vetor de pesos sinápticos aqui, né, eu vou conseguindo com que esse lado direito se aproxime do lado esquerdo. Se essa é a condição para eu ter uma política ótima, né, então eu preciso forçar a validade dessa equação de Bellman aqui. Já trabalhei esse slide aqui, então vamos ver se vocês entendem. Em lugar de valorar cada um desses campos, eu vou sintetizar um mapeamento aqui por cima, tá? Que vai, de forma equivalente, né, permitir que eu associe um valor a cada campo. Então, o mapeamento para cada par estado-ação, ele vai fornecer um valor, estimando o retorno acumulado. Ok? Essa é a ideia. Essa técnica foi utilizada, então, nos jogos de Atari, né? E a gente vai mostrar a seguir como ficou a rede neural que implementa o Q-Learn, né? Que implementa a função Q-valor. E ela está aqui, certo? Ela vai receber 4 frames, os últimos 4 frames do jogo, né, que são imagens que vão ser convoluídas por camadas convolucionais de uma rede neural profunda,
seguidas por camadas fully connected, e aqui eu tenho 4, né? 4 saídas, porque cada uma delas, desse jogo aqui em particular, eu tenho 4 decisões que eu posso tomar, né? E então cada uma delas vai fornecer a função Q-valor para cada uma das ações, certo? Então, tendo a função Q-valor para cada ação, eu consigo decidir que ação eu adotar, que é aquela com maior função Q, certo? O problema que a gente já tinha comentado anteriormente, enfim, tem vários desafios aqui, a gente vai mencionar só alguns deles, né? Um dos problemas é justamente a questão que cada decisão que eu vou tomando vai condicionando o estado do ambiente na sequência. Então, por exemplo, se o meu tomador de decisão sempre tende a explorar o ambiente para o lado esquerdo, né, ele não vai acabar explorando do lado direito. Então, eu tenho que adotar algumas estratégias de modo que o meu agente tomador de decisão explore todas as circunstâncias do jogo, ou o meu robô que está se deslocando no ambiente, né, explore todos os espaços do ambiente, tá? Todos é impossível, mas uma ampla gama de possibilidades, né? E para isso eu posso criar uma espécie de reservatório de situações que o agente já experimentou nas últimas simulações, né? E repetir, fazer uma reprise dessas situações vividas, né? De modo que o vetor gradiente possa atuar com eficiência, tá? Então eu crio esse tipo de memória. Então vamos ver um pseudocódigo aqui, né? Então eu defino a capacidade desses cenários alternativos que o agente pode experimentar com regularidade, né, repetidamente, como tendo uma certa dimensão, uma certa capacidade de N cenários. Tá? Aí eu inicializo a função valor com pesos aleatórios, a minha rede neural profunda, né? E com isso ela vai atribuir valores arbitrários e possivelmente muito ruins, né? E aí eu vou jogar vários jogos, né? Vou percorrer várias trajetórias de estado, ação, recompensa, novo estado, nova ação, nova recompensa e assim por diante. Tá? Então são N episódios completos, por exemplo, de jogos Atari, né, vamos dizer. Tá? Então eu vou inicializar a sequência e para cada tomada de decisão naquele episódio, né, eu vou com probabilidade epsilon, um epsilon pequeno, né, tomar uma ação aleatória ou seguir o valor máximo da função Q-valor, que em princípio daria a política ótima, só que eu ainda preciso aprender uma função Q-valor adequada. Né? Por que tem esse passo aqui aleatório? Né? Porque com isso eu posso fazer uma exploração do ambiente, né? Sem esse passo aqui eu estaria sempre tomando a melhor ação local, né? E com isso eu exploro um pouco o ambiente, vejo que eu estou numa fase de aprendizado, eu preciso viver experiências diferentes para expor o meu agente tomador de decisão a vários cenários possíveis, né? E a partir do momento que eu escolhi a ação, eu vou receber uma recompensa e eu vou ter um novo estado possível. Né? Aí eu posso entrar eu posso armazenar as experiências vividas aqui nessa simulação na minha memória de reprise, nesse meu repositório de experiências, né? E eu posso entrar nele e usando
a mesma função que valor, né, tomar algumas decisões e receber recompensas ou punições, certo? Aí eu estou, depois de experimentar por um tempo, eu estou em condições de aplicar o vetor gradiente para melhorar a função valor, por exemplo, de acordo com as punições e recompensas que foram recebidas, né? E aí eu retorno nesse loop aqui até ter uma função valor devidamente treinada que vai me guiar na tomada de decisão. Então a política não é explicitamente um mapeamento do estado para a ação. Eu tenho agora um mapeamento do estado para funções valores das próximas ações a tomar. E é isso que eu vou usar para guiar o meu agente, tá? Ao longo do ambiente. É isso que eu estou colocando aqui. E agora sim, nós vamos... Já falamos sobre eu ter explicitamente uma política, né? Mas vamos agora falar mais detalhadamente. Então, o que a gente viu até agora foi o gradiente da função Q-valor. Agora nós vamos falar do gradiente da política, né? Então tem várias formas de definir a política ótima, nós vamos trabalhar com esses dois métodos aqui, entre todas as possibilidades. Então a gente vê que a área é bastante variada, tem muitas estratégias possíveis, e nesse curso introdutório a gente está focado em um subconjunto. Bom, o gradiente de política se justifica particularmente quando a função Q-valor é muito complicada, né? Por mais que eu tente aproximá-la, por mais flexível que seja uma arquitetura profunda de uma rede neural, né? Pode haver cenários em que a função que valora todos os pares estado-ação, né, pode se tornar muito complicada, né? E aí eu posso recorrer a essa técnica de trabalhar com a política explícita. Com que vantagem, né? Eu não preciso definir a função valor de todos os pares, apenas dos estados vividos, né, vivenciados, experimentados pelo agente. Então você pode aprender a política diretamente, encontrando a melhor política a partir de uma coleção de políticas possíveis, né? Também usando o gradiente, aqui no caso vai ser um gradiente ascendente. Então a gente já ilustrou como fazer isso, né? Logo na sessão 1. Então a gente vai tentar sintetizar um mapeamento que parte de estados e propõe ações. Aí a gente usa esse mapeamento da configuração atual e toma uma sequência de ações. Perdeu o jogo, então a gente volta com o gradiente descendente, penalizando as probabilidades de todas as ações que levaram à derrota. Ganhou o jogo, a gente volta com o gradiente ascendente, aumentando a probabilidade daquelas decisões ocorrerem no futuro. Tá? Então é mais ou menos isso, eu preciso mensurar a qualidade de uma certa política que está associada a um conjunto de pesos, né, da rede neural que está fazendo esse mapeamento, né, pela esperança do retorno acumulado. Né. Há uma certa variância dessa medida aqui, porque você não pode experimentar aquela política exaustivamente, né? E também tem técnicas de tentar reduzir essa variância, nós não vamos entrar em detalhes, né? Então, encontrar a política ótima passou a ser, então, maximizar a expectativa de retorno acumulado devidamente descontado. É isso que está aparecendo aqui, né? Então, eu aplico o gradiente ascendente para maximizar o retorno da política, ok? E, evidentemente, como eu já coloquei, né, se eu tenho retorno negativo, eu tenho que inverter o sinal aí. Bom,
Então, foi uma rápida descrição aí de gradiente de política e de gradiente de função-valor, e agora a gente vai ver uma possibilidade de usar os dois conjuntamente, que na verdade é o que acabou acontecendo em alguns cenários mais desafiadores, e somente com o uso conjunto, né, de duas redes neurais, né, uma chamada Actor e a outra Critic, é que as técnicas conseguiram um bom desempenho. Tá? Há uma certa similaridade para aqueles que já assistiram a videoaula sobre as redes adversárias, né? Há uma certa similaridade aqui. Eu não tenho, o crítico não é bem adversário do ator, tá? Mas existe, vocês vão ver aqui que há um certo uso, né, do que o crítico estimou como retorno e do que o ator conquistou. Então, se o ator conquista mais, um retorno maior do que o crítico previu, então eu tenho que aumentar a probabilidade daquelas ações dele. Se o ator conquista a menos do que o crítico previu, eu tenho que diminuir a probabilidade daquelas ações. É mais ou menos assim que funciona. E, portanto, para medir essa diferença entre o que o ator conseguiu e o que o crítico previu, que seria o ganho acumulado, né, eu defino uma função agora chamada função de vantagem, né, que está um pouco apagada aqui, mas ela mede a diferença entre a função Q-valor e a função valor no estado que eu estou. Tá? Então, essa função aqui é utilizada pelo crítico, tá? E essa daqui pelo ator. O algoritmo, então, ele tem que treinar duas redes neurais, uma para avaliar a função que é valor e outra para avaliar a política, né? Para avaliar, para produzir. Tem uma rede neural que define a política, a partir do estado define a ação, e tem uma rede neural que avalia o par estado-ação. Né? E aí eu tenho que. Uma é parametrizada, os pesos da rede neural do ator tem o vetor θ, né? E da política, que é o ator, né? Os pesos do mapeamento que implementa a política, chamada Actor, tá? É θ, e os pesos do crítico formam um vetor φ. Então, eu tenho que atualizar o θ e tenho que atualizar o φ também, certo? E iterativamente ao longo dos episódios, ao longo das simulações em que o agente está experimentando o ambiente, está jogando vários episódios de jogo e assim vai. Então, esse é o cenário, né? O ator atua no ambiente, o ambiente muda de estado e fornece um feedback de recompensa, né? E dependendo se a ação do ator produziu uma vantagem sobre a estimativa do crítico, eu aumento a probabilidade daquelas ações ocorrerem no futuro. Se a ação do ator decepcionou, produziu um resultado inferior à estimativa do crítico, eu reduzo a probabilidade futura de se escolher aquelas ações. Com esse mecanismo, e os dois aprendendo conjuntamente, né, o crítico vai se tornando um bom preditor das recompensas, né, e o ator vai se especializando em produzir ações que produzem uma função vantagem, né, positiva, né, maximizando assim o retorno. Eu termino aqui com essa parte conceitual. De fato, não é tão simples, nem
explicar e imagino que no caso de vocês que estão assistindo essa videoaula, né, de compreender a fundo essas técnicas. Se trata de uma abordagem introdutória, né? Eu espero que vocês também assistam os vídeos que eu já destaquei como material complementar, né? E com isso, eu imagino que vocês vão ganhando um pouco mais de sustentação e vinculando um pouco mais os conceitos, tá? Mas basicamente a gente falou de duas aqui em cenários que não são baseados em modelo, né? A gente falou em técnicas baseadas em função valor e técnicas baseadas em política, tá? Nesse último cenário do actor critic, eu tenho as duas coisas, né? O ator é a política e o crítico é a função valor, ok? Então é o cenário mais sofisticado que eu escolhi abordar aqui com vocês, tá? Treinar cada um separado já era um desafio, esses dois juntos continua sendo bastante desafiador, seja pela necessidade de explorar um ambiente, né? Seja pela existência de duas redes neurais que eu preciso treinar, que conversam entre si durante o aprendizado. Então, tem vários desafios associados, né? Num curso introdutório, eu optei por apresentar esse cenário neste nível de profundidade até esse momento. Tá? Agora nós vamos ver uma aplicação que eu escolhi aqui pelo fato de vocês terem trabalhado tanto com a base MNIST durante o curso. E aqui é uma aplicação um classificador de dígitos, né? Que nesse caso o dígito está posicionado arbitrariamente num quadrado maior, né, do que o tamanho do dígito, e a ideia é trabalhar com, tá difícil de ver aqui, mas um campo de visão que é um quadradinho vermelho de dimensão bem menor, né? E a técnica de aprendizado por reforço vai operar mais ou menos como a gente faz com o nosso olho quando estamos analisando uma imagem cheia de detalhes, né? Então a gente foca a atenção em alguns aspectos da imagem, ok? Então é a mesma coisa que se quer aqui. A partir de uma rede neural recorrente, tá? É um bloco LSTM, por isso que a técnica chama Recurrent Attention Model, né? Eu consigo definir onde posicionar sequencialmente, né, esse foco de atenção de modo a melhorar a classificação, a maximizar o acerto de classificação, tá? Então, se eu não conseguir focar a atenção nas partes importantes aqui do número 2 para detectar que ele é um 2, né, eu não vou conseguir um bom desempenho de classificação. Então, o aprendizado por reforço treina essa rede neural para que ela sequencie adequadamente para cada imagem onde eu devo focar atenção sequencialmente, tá? Então, a diferença em relação ao que vocês já fizeram é que ali o dígito, a imagem do dígito estava centrada o tempo inteiro para todos os dígitos e todos os exemplos da base, né? Aqui não, o dígito está arbitrariamente posicionado num frame maior, né? E eu tenho que localizá-lo focando a atenção a partir de um framezinho bem menor, né? Se o framezinho não chegar onde estão os aspectos fundamentais da imagem, eu não vou conseguir fazer a classificação correta. Então veja o quão desafiador
esse caso de estudo que recorreu a aprendizado por reforço para treinar esse sequenciador de foco de atenção, ok? E qual que é a vantagem dessa abordagem? Ora, em lugar de trabalhar então com o frame completo, né, eu vou trabalhar com apenas esse quadradinho vermelho aqui, de difícil visualização, né? E portanto eu tenho um cenário com uma quantidade bem reduzida de pixels, né? E portanto eu posso trabalhar com redes bem menores e que ainda assim produzam um desempenho grande, né? Então, se eu não enxergo mais a imagem inteira, e somente detalhes dela, eu preciso saber qual a sequência de detalhes que vai maximizar a classificação da imagem como um todo dentro das 10 classes que caracterizam a base MNIST, certo? Esse ST aqui é simplesmente o label de Stanford University, né? Justamente porque eu tomei essa figura daquele primeiro vídeo ali que eu apontei no meu primeiro slide, né? Da Fei Fei. Eu recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo dela, é um pouco longo, né? Tem mais de 1 hora, mas é bastante didático, né? Bom, por falar em vídeos, aqui vem mais alguns vídeos de apoio, né, que eu gostaria que vocês assistissem. E junto a cada vídeo eu também ponho um arquivo PDF, seja com o paper ou com alguma explicação complementar sobre aquele tópico, tá? Esse daqui tem a ver com aqueles objetos, aqueles seres antropomórficos e aracnídeos ali que tem que se deslocar, eu tenho que controlar coordenadamente as articulações deles, tá? Então vocês vão ver aqui, é muito interessante o vídeo e também o paper associado. Aqui tem do AlphaGo, é, aqui é dos jogos de Atari e aqui é de xadrez, tá? Em 4 horas, a máquina, jogando contra si própria, ela se torna campeã mundial de xadrez, imbatível, tá? Esses links aqui que estão em vermelho, eu deixei propositadamente em vermelho, porque não são técnicas baseadas em deep learning, em reinforcement learning, tá? São técnicas baseadas em deep learning, onde aqui eu tenho simplesmente gradiente descendente em redes convencionais, aprendizado supervisionado normal, tá? E aqui eu tenho técnicas baseadas em computação evolutiva, que definem os parâmetros do controlador, que vai comandar as articulações das criaturas que se movem por um ambiente, né? A partir de computação evolutiva, que é uma técnica de inteligência artificial também, mas não tem a ver com reinforcement learning. Por que que eu estou mantendo esses dois links aqui? Para mostrar que essas técnicas bastante convincentes de robótica móvel, né, não estão restritas a aprendizado por reforço, ok? Vocês vão ficar bastante bem impressionados com essas soluções aqui também. Cada qual com o seu foco, mas são soluções de sucesso em cima de cenários bastante desafiadores. Por último, eu gostaria de destacar alguns links para códigos e projetos computacionais com soluções em aprendizado por reforço e também outros textos, né, livros. Aqui eu peguei, no caso, o link da Amazon para 2 livros voltados para implementações práticas de aprendizado por reforço, né? Aqui mais alguns surveys, né? E gostaria de terminar mencionando um livro
em duas edições aqui que eu não poderia deixar de mencionar, né, que é o livro de referência para aprendizado por reforço de Sutton e Barton, né, que foi proposto, a sua primeira edição é de 1988, e 20 anos depois eles lançaram a segunda edição. Aqui tem um PDF preliminar dessa segunda edição, e aqui é o link, de fato, para o livro lançado, se não me engano, em novembro de 2018. Tá? Então, nesse livro, eles abordam todos esses conceitos de função-valor, política e outros mais, né? E, de fato, todas as contribuições que hoje se vê em aprendizado por reforço, todos os pesquisadores que encabeçaram grupos de pesquisa que produziram contribuições relevantes acabaram sendo influenciados por essa literatura aqui de Sutton e Barton, tá? Então, eu gostaria de encerrar essa videoaula mencionando claramente o livro deles, Reinforcement Learning, é o título do livro, né? Talvez tenha algumas extensões agora. A segunda edição tem um terceiro autor também, que eu não vou me lembrar o nome agora, tá? E com isso eu concluo essa videoaula agradecendo a atenção de todos e pedindo que aqueles que ainda não se inscreveram no canal façam para receber notificações de eventuais lançamentos de próximas videoaulas. Muito obrigado.